Muito bom, está começando o programa Sertão Inovador. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto, junto com o Artêmio, junto também com o Jansen da Mobília Imóveis. São pessoas, são profissionais, junto com empresários, junto com professores. Aqui a gente tem trazido professores, estudantes, uma turma de startups. Mossoró, hoje, na incubadora, que é a qual eu estou gerenciando, que é a Iagran da Universidade Federal, nós já temos 34 startups. Jovens com ideias bem disruptivas. Eu brinco, de satélite, tem um jovem aqui que está querendo fazer um satélite, já está bem encaminhado. Ele tem dois sócios, um em Campina Grande e um no Ceará. E eles estão estruturando um modelo de análise chamada agricultura de alta precisão, para que via satélite ele possa descobrir todo o andamento da planta. Hoje isso é feito com drones, hoje isso é feito com alguns equipamentos, mas você imagine se for para o satélite. A escala que esse homem não tem, ele vai vender isso para o mundo inteiro, né? Porque Saindo de onde? satélite, Saindo aqui de Mossoró. Mossoró. Ele está numa luta, está correndo, porque esse é um projeto de valor agregado muito alto, só para colocar no espaço, só para colocar, nem sabe se vai dar certo, é só para colocar. São 10 milhões de reais. Só para tentar fazer o rapaz subir. Ele está testando, porque em algum momento vai ter que ir para lá fazer o protótipo, né? Ele está no MVP, está verificando, então ele está correndo através de editais, porque esse tipo de investimento é difícil conseguir um investidor para testar. Você vai conseguir investidor depois que testar. Depois Testou, deu certo, aí já tem investidores de olho em um projeto como esse, porque ele tem uma certa escala. Mas até chegar lá, ele precisa de apoios. É difícil. Né? Que é um valor muito alto para alguém chegar aí. Mas existem órgãos aí, existem instituições que dão um tipo de apoio. Então tá lá a C4L. Então esse tipo de iniciativa é muito interessante, porque mostra que você não precisa estar no Vale do Silício para fazer coisas incríveis. Você só precisa ser muito inquieto, acreditar que você também consegue ser inovador. E ser tão inovador quanto qualquer pessoa aí no planeta Terra e também aqui no próprio sertão nordestino. Feito esse preâmbulo, a gente agradece aos nossos, né, a equipe que faz parte aqui do programa, você que participa dessa edição. Chegamos à edição de número 61. 61. Então, já passamos aí, se for um por semana, já passou de um ano, De um né? ano. Já passou de um ano. Aniversário já, né? Hashtag venha 2 anos aí pra gente trazer pessoas aqui para bater um papo. E hoje nós vamos fazer uma entrevista. Vou pedir para a Artêmio apresentar. Vamos bater um papo com um empresário aqui da cidade, também inovador. E a gente quer trazer esse bate-papo, network e conhecimento, né? Conexão e conhecimento são as duas coisas que a gente acredita muito no programa Sertão Inovador. Mas vamos lá, presente aí. É isso aí, professor Radamés. Vamos junto. Sertão Inovador hoje tem um convidado aqui mais que especial para mim. Ele sabe do meu carinho, da admiração que eu tenho por ele e do respeito. Nosso amigo Saulo Negreiro, o CEO, fundador da UTI do Carro. Saulo, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui, seja bem-vindo, sinta-se em casa no programa Sertão Inovador. Primeiramente é uma honra, né? Ter sido convidado por vocês, pessoas tão respeitadas na cidade, Zé Wilton e a todos aqui que estão presentes. Professor, quando eu vi esse programa pela primeira vez, veio na minha vida um filme muito bacana, que talvez vocês nem se lembrem, mas com certeza seu pai se lembre, o seu pai aqui, de certeza. E acho que você é jovem também, mas não sei se você se lembra do carburador. Sim. Então é o seguinte, hoje o segmento automobilístico está vivendo uma mudança, uma inovação que trouxe um filme na minha vida, que foi na época que eu comecei a UTI do carro e a gente deslanchou em suspensão, freio, carburação. Quando eu achei que estava bom no segmento, surgiu a injeção eletrônica. Rapaz, foi um desafio, vocês imaginem. Eu pensei em mudar de ramo. Muitos diziam que ia dar certo, outros diziam, e naquele tempo não tinham acesso a que a gente tem hoje, não tinha internet, né? Imaginei para fazer um curso de injeção eletrônica. Pronto. É onde eu tive que ir a São Paulo, né? Parti na frente e hoje, em memória, o meu padrinho Costa, a quem eu devo
Ele trabalhou durante anos como diretor financeiro na Guararapes, e aí eu devo muito da minha vida a ele, que ele dizia, meu filho, invista nisso aí, isso aí é o futuro. Aí ia mostrar pesquisa de revista, né, de 4 rodas, e ele dizendo, eu dizia, Padre Costa, mas isso aqui não vai dar certo, não, isso aí vai morrer de um choque. Ninguém sabia o que era injeção eletrônica. E antigamente, vocês todos vão se lembrar que aqui em Mossoró, nós tínhamos a Gazeta Mossoroense, e eu alavanquei aqui em Mossoró para injeção eletrônica. Antigamente as injeções eletrônicas não existia esse scanner que tem hoje, essa tecnologia, e muitos diziam que não ia pegar, e a gente comprou um multímetro, uma pontazinha de prova e ia testando aquela injeçãozinha do XR3, do Gol GTI, que foram as primeiras que surgiram na época do mercado. E ao invés de uns críticos, ou quem não queria estudar, ou quem não queria evoluir, que torceu contra, disseram, o filho de homem está endoidando. Saulo, as primeiras foram a monoponto, né? Exatamente. Rico, Exatamente. Logo em seguida já saiu a... A Chevrolet foi que adiantou, mas para você ver como era a linha GM, tinha um código de piscagem. A gente fazia um jump no sistema de injeção. O ser humano ele tem que ser estudado, ele descobre tudo. A gente não tinha, era com as unhas e com os dentes. E ia contar. E tinha um livrinho, um catálogo, que dizia código 21. Você sabe como era que a gente chegava no código 21? Você jampeava, aí o painel você tinha que contar. Se fosse um código com números baixos, 1, 2, 1, 21. Aí só que às vezes no lugar de ser 1, 2, era o código 31. Aí você ia lá no código 21, aí pegava um chicote, uma fiação, chegava lá, uma coisa que não tinha nada a ver. É tanto que, pessoal, vamos contar direito. Aí até houve uma cena engraçada de um mecânico que trabalhava comigo, bem antigo, né? Às vezes o cara não quer, né? Meu amigo, você acha que eu não sei contar? Porque é o seguinte, se você lhe desse o código, pronto, se desse o código 64, aí você tinha que ir lá e esperar o painel começar a piscar. Aí tinha um raiozinho amarelo. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tinha que pegar o time da paradazinha 1. Ou então 63, 1, 2, 3, 4. Aí você tinha que saber, ele dava uma paradazinha em 3. Aí você ia lá no código 63, catálogo. Código 63 ia... Pegue a fiação, pega o pino 21, siga, tal, até descobrir o defeito. Aí foi tendo a evolução, aí foi na época que a gente foi novamente a São Paulo. Eu comprei, foi gente lá na oficina, Gazeta, Moçorense. Um dia desse a gente fez um TBT. Eu trouxe uma malazinha, parecia um videogame, e tinha uns cartuchos na mala. Linha Volkswagen. Aí você ia, aquele golzinho antigo, botava lá um cartucho na máquina e ia. Aí foi quando surgiu as primeiras tomadas de injeção, que era para a gente conversar com o sistema de injeção. Aí depois os bicos injetores, caríssimos na época, começaram a dar um prego. Aí a gente comprou uma máquina de ultrassom. Eu comprei um Multijet V6. Eu acho que eu terminei de pagar um dia desse. Eu fiz um financiamento, quase não paro de pagar. E eu trago toda essa evolução que, assim, a tecnologia não tem ré. Certo? Ela não dá ré. Então, assim, aí foi surgindo o que há de melhor no mercado em termos do segmento, que é rede CAN, DOIP, todo tipo de injeção eletrônica, e cada vez mais ela foi evoluindo, e também os equipamentos scanners evoluindo. Saulo, a injeção foi uma grande inovação. Você lembra o ano? Paz, a UTI do carro tem 35 a 36 anos, ela vai fazer. Quando a gente começou a mexer em injeção, foi assim que saiu o Scott XR3. O primeiro serviço de injeção que eu fiz foi o Scott XR3 do saudoso Nilson Gugel, pai de Daniel Mendes. Eu nunca vou me esquecer. Eu digo, Nilson, e se eu não souber ajeitar? Aí Nilson me chamava de primo, né? Eu tinha um carinho danado por ele, vaqueiro também, Nilson Gugel, né? Isso não tem problema, já está quebrado, pode consertar. Então eu devo também. Rapaz, eu tremia mais do que vara verde quando eu fui ajeitar o carro do Nilson Gugel. Isso que em 95, 96? Não foi no ano que o carro saiu, tipo, que ele quando ele foi dar o prego, tipo, ele já tinha saído da garantia. Aqui em Mossoró também a concessionária não ajeitava. E Nilson Gugel era um cara fantástico. Com o apoio de um cara que trabalhou comigo, acho que uns 15 anos, muito inteligente também, chamado João Olímpio de Paiva Neto. Um cara que
foi quem eu comecei a UTI do carro, foi com o de Assis, e ele em seguida. Então, o João gostava muito de tecnologia. Tá? E nós consertamos esse carro de Nilson. Acho que a gente levou uma semana ou 15 dias, um negócio que hoje era para a gente resolver no máximo em meio-dia. Uma pergunta para a gente, tipo, falando sobre inovação, sobre tecnologia. Nos dias atuais hoje, qual a maior dificuldade que você hoje encontra no mercado, no segmento, de acordo com a tecnologia? Hoje, praticamente toda semana é lançado um carro diferente. Diferente de lá atrás, quando você começou, você esperava uma vez no mês chegar o quê? A 4 rodas para você se situar. Hoje, a gente abre o celular hoje, é lançamento, a Volkswagen lança um carro, a Chevrolet, o elétrico, hoje, nos dias de hoje. A maior dificuldade hoje para nós, consumidores, e para vocês, especialistas no segmento. Artêmio, hoje nós fazemos parte da maior rede de oficina do mundo, que é a Bosch. Nós somos Bosch Car Service, certo? Então, toda a linha de veículos nacionais importados, tudo que há de mais moderno de tecnologia no mercado, nós recebemos online em tempo real, certo? O que é que acontece? Muita gente chega para mim, Saulo, por que você não expande mais a UTI do carro? A gente trabalha, Zé Wilton, faz um trabalho fantástico com a gente. A gente trabalha hoje, nós criamos um site, temos um programa Oficina Inteligente que faz agendamento online, mas a gente tem que ter uma equipe capacitada como a nossa e de pessoas que queiram estudar, certo? Hoje em dia, aquele mecânico com a talhadeira, martelo e chave, todo sujo de graxa, isso aqui acabou, tá entendendo? Hoje na nossa empresa nós temos o KTS 590, que é o oficial da Bosch, e fora esse aparelho, eu acho que a gente deve ter no mínimo mais 6 ou 8 scanners, certo? Para quê? Para poder acompanhar a tecnologia. Então é o seguinte, antigamente, meu filho não quer fazer nada, leva ele para ser mecânico, tá entendendo? Na época, minha mãe mandou eu fazer medicina, e eu entendia oficina, né? Mas eu pensava que não precisava estudar, que eu era ruim de estudo, que meu filho não veio esse podcast, né? Vim me formar depois de adulto, já, uma certa idade, via necessidade de mercado, sou formado em gestão de empresas, né? E hoje a gente tem, eu sou doutor em motores pela COFAP, já fui da Magneto Marelli antigamente, peguei muita experiência com eles também. Enfim, hoje em dia o que existe é o mecatrônico, é o mecânico eletrônico. Não tá, o cara tem que estudar, evoluir e financeiramente também, a viabilidade financeira hoje no cara que quer estudar não se compara com aquele mecânico antigo, o brutal que a gente chama, tá entendendo? Que não quer acompanhar a tecnologia. Saulo, vou fazer uma pergunta aqui. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para o mecânico, de modo geral, tanto o mecânico que já está no mercado aí executando, esse mecânico talhadeira, como você falou, e a galera jovem aí, né, que hoje admira a mecânica, o automobilista, e quem já está nos assistindo, já conhece um pouco da sua história, já até sabe já a receita, né? Então, porque você começou lá, quando você se deparou com a injeção eletrônica, você se assustou. E aí você vem, uma empresa de sucesso há 35 anos, vamos trabalhar 35 anos. Qual a mensagem que você deixa para quem está no mercado, trabalhando com oficina, e para quem está entrando no mercado, que quer se ver daqui a 10 anos? Pronto, você puxou um gancho de 2 assuntos. A primeira mensagem que eu vou deixar é o seguinte: estudem. A tecnologia é um caminho sem volta, certo? Esse mesmo dilema dessa história que eu acabei de contar, hoje nós estamos vivendo uma pior. Aí, Saulo, uma pior, o que é que pode piorar? Não, o dilema é voltado para o estudo e para a tecnologia. Quando eu digo pior, é sobre investimentos na sua empresa, tanto faz ser ela na linha diesel ou na linha flex, tá entendendo? O consumidor, ele tem que botar na cabeça, hoje, com os automóveis que nós temos, com a tecnologia que nós temos, de fazer revisão preventiva, certo? Para aquele jovem, que é a nossa esperança do nosso mercado, porque carro não vai acabar, né?
Hoje em dia, a gente atende de carros nacionais e importados. Eu não vou dizer que tem frequência, mas eu já tenho um cliente que tem uma Kombi carburada. Toda revisadazinha, 2 carburador, tal. Mas já existe carros com injeção eletrônica, né, Kombi? Mas assim, a mensagem é tecnologia. Estude, faça curso, se modernize. Cursos online, hoje a internet tem muito curso online. No nosso caso, que eu sou fascinado por tecnologia, certo? No nosso caso, a gente já deu outro passo à frente que me fez lembrar uma coisa do meu passado, que são os híbridos e elétricos, que nós já fomos para Campinas, São Paulo, para dentro da fábrica da Bosch, e já fizemos o módulo 1 de carros híbridos e elétricos. Já fizemos várias entregas de carro híbridos elétricos, uma empresa que a gente trabalhava para ela, só fazendo entrega, uma promoção que teve para a Uber, e nós, por sermos Bosch Caceps, nós somos contratados para entregar esses veículos, certo? E é uma coisa que, Saulo, o carro elétrico vai pegar? Não, o carro elétrico já pegou. Tá entendendo? Não tem... É aquela história, o futuro a gente está vivendo hoje, né? Vamos preparar para o futuro. Não, o futuro já é hoje. Queria aproveitar esse tema, já que você colocou, né? Que talvez o carro elétrico seja a injeção do momento, comparado com o problema lá, né? Uma situação que chegou e... Só que ele é bastante disruptivo. A cadeia que ele ataca é muito ampla. Não é um problema específico em um outro modelo das energias alternativas, né? Não só o elétrico, mas o que a gente percebe é que começa a mexer em várias outras modalidades. Eu queria ver sua leitura sobre isso, porque a gente pergunta, a quem vem por aqui, a gente pergunta, mas são várias visões. É bom ouvir a visão de quem está lá no dia a dia, que está recebendo essa demanda e vai ter que se preparar para isso, né? Vai ter que se preparar para essa transição. Mas como é que está esse mercado? Esse mercado de carros elétricos? Vamos falar da região, na sua oficina tem chegado demanda, a pessoa está trabalhando com isso, não está... Como é que está essa demanda para... Os carros elétricos hoje, a maioria estão em garantia, certo? O que está aparecendo para a gente fazer hoje no momento foram as entregas que a gente fez, foi uma ofensiva de mercado. Para você ter uma ideia, hoje o Mercado Livre de uma lapada só comprou mais de 600 vans elétricas. Então, o carro elétrico, todo mundo hoje tem umas plaquinhas solar em casa ou na empresa, todo mundo. Então, o Uber, que é organizado, o táxi, que é organizado, o taxista está morto e feliz com o elétrico. O carro elétrico não tem o que fazer. Para vocês terem uma ideia, tem muita gente ainda comprando carro híbrido. O que, na minha opinião, eu escutei isso lá em São Paulo, tem um engenheiro, um cara que tem fazer com bagagem do assunto, para dizer no treinamento que a gente fez, o carro tem que ser 100% elétrico. Eu tenho um carro elétrico, a primeira revisão dele é com 3 anos, gratuita. O carro elétrico, se você não cortar um pneu, estourar um pneu, bater no buraco, que é susceptível, né? O carro elétrico não tem o que fazer praticamente. O carro elétrico é você se programar. Agora, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês 3. Vocês vão viajar para o carnaval, sexta-feira, 5 horas da tarde, para Pipa. Vocês vão com o carro na reserva ou não? O que é que vocês fazem antes de abastecer o carro? Pronto. Pega um carro elétrico, bota no carregador da sua casa, carrega ele, no outro dia ele está lá, autonomia 300 km, autonomia 400 km, né? Agora, se você pegar um carro com 20% de autonomia e colocar lá destino, Pipa, ele já vai dizer, Zé Wilton, não vá não, porque quando chegar em Açu, você dá o prego. Ou então ele já aparece lá, sinaliza vermelho, você aperta num raiozinho lá, aí ele lhe dá carregadores, Açu. O próprio carro. O próprio carro, aí ele dá Açu, Lages, aí tipo Natal, Parnamirim. Então assim, você joga a sua rota e ele diz onde é que você tem que abastecer. Tá entendendo? Então, por exemplo, você vai com a família, por exemplo, eu tenho criança, eu me programo o meu carro, dá para ir a Natal, mas, por exemplo, às vezes eu dou uma paradinha em Laje, as crianças querem ir no banheiro, eu também, todo mundo. Eu vou, rodo lá, vou só abastecer, às vezes, na hora de voltar para casa. Tá entendendo? Agora,
demora um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que essa briga vai se perpetuar. Porque você imagine 10% da frota do Brasil sendo elétrica. Imagine 20 ou 30% da frota do Brasil sendo elétrica. O prejuízo que vai levar para veículos a combustão. Então tem toda uma celeuma, toda uma guerra do petróleo com as usinas, né? E assim, até que o brasileiro entenda, mas em shopping, hoje você carrega carro elétrico de graça. Você chega no Iguatemi, bota o carro para carregar, lá tem várias chumadas, você bota, vai passear, vai almoçar, vai vir. Então assim, é como eu digo, é a mesma história da injeção eletrônica. E quem me ouvir, que vier pedir minha opinião, não compra um carro híbrido, compra um 100% elétrico. O híbrido, Artemio, ele traz todos os problemas no carro a combustão. O pack de bateria dele é bem menor. Você vai rodar só um trechinho, vai acabar o pack de bateria, vai entrar um motor a combustão, o carro fica mais pesado, consome mais. Então, assim, tem todo... O carro, o híbrido, ele traz todos os problemas do carro a combustão. Você tem que trocar óleo, tem que trocar vela, cabo de vela da manutenção, entendeu? E o elétrico não, o motor, o inversor, você toca para frente. É como eu digo, esqueça tenha cuidado nos buracos para estourar um pneu, pronto, faça alinhamento. Essa colocação que você fez eu achei bem interessante, porque eu ouvindo de vocês, né? Ouvindo de você, porque a tecnologia hoje, ela não é mais um bicho-papão, as pessoas tinham medo de coisas de tecnologia. A própria inteligência artificial, que é um negócio bem disruptivo, assustador, a população está cada dia mais afeita a receber esse tipo de novo de maneira mais aberta, né? E olhando para o consumidor, essa compra vai aumentar muito. Eu não tenho esses dados, mas em algum momento é bom a gente até trazer, né, algumas pessoas para trazer, para a gente ficar acompanhando a curva, que eu acredito, ela é crescente. Eu não sei se ela é exponencial ou se ela é constante, lenta, né? Mas eu percebo que ela é crescente. Ela é crescente. Os meus colegas meus colegas de trabalho, todo mundo já veio falando, o próximo é, esse aqui eu estou com ele, mas o próximo já não é mais, não vou trocar por esse, eu vou trocar por outro. Então, a gente ouve muito isso. Claro que... Uma pergunta, professor, e quem está satisfeito, na sua opinião, o que é que eles dizem? Eu não conheço tantas pessoas, mas eu vou falar de umas 5, todas estão satisfeitas. As que eu conheço, assim, que comentam todas, mas não é satisfeito normal. Talvez tenha um encantamento do novo, é super satisfeito. Então, é um negócio meio... Não é só satisfeito, assim. Não, é um negócio... Isso aqui é... Pronto. Provavelmente, inclusive, também, eu observo que são pessoas que já gostam de tecnologia. O cara que gosta de tecnologia, ele olha para um carro elétrico e aí, não dá para comparar. É um parque de diversão quando você vai comprar com um outro carro que não é. Tirando essa parte, digamos, do consumidor, que é grande, as grandes frotas, onde entra essa disputa talvez mais política, né, que vai ter que ter as travas políticas, muito parecido com os próprios taxistas, grandes frotas. Quando o Uber chegou, aquilo deu um boom, né? E algumas travas ele não avançou tanto por conta dos lobbies e dos grandes grupos que têm grandes frotas que ficam assim, mas como é que é isso? Os taxistas, as grandes cooperativas e tal. Mas quando a gente olha para o consumidor que quer a tecnologia, eu vejo neles uma curva crescente. E aí, assim, agora vamos trazer mais para o nosso, digamos, para a nossa região. Hoje, o seu público é mais jurídico, é mais consumidor final, é mais PF, é mais PJ? Só para entender, assim, talvez o impacto que isso vai trazer e qual a sua visão isso que eu falei também. Isso que eu falei não é verdade, é só uma leitura. Qual a sua visão sobre isso? É o seguinte, a minha visão... Você fazer uma pergunta, né? Não, mas está guardada. Bom... A gente ainda tem tempo, viu? Ainda tem tempo. Hoje em dia, a nossa empresa atende um mix muito grande de empresas, certo? Como também órgãos públicos, certo? A gente hoje atende PF, PRF, Receita Federal, certo? E temos mais uma grande mesmo, e eu sou muito grato a Mossoró e região tem gente que sai de Aracati para fazer serviço com a gente, de Caraúbas, Apodi. Então, assim, eu tenho todo o apreço pelo nosso cliente particular. Tá percentual, só para eu ficar assim, não sou de matemática, mas eu gosto dos números. Percentualmente a pizza está quanto? PJ e PF?
os seus Olha, clientes? você me fez uma Possível, pergunta, possível, você me fez uma pergunta muito difícil, mas eu acho que Tá meio talvez meio. seja 60-40, 60 60 pessoa quem? Pessoa física física? e 40 jurídica, sabe? É porque é o seguinte, o pessoa física tem aquele, por exemplo, às vezes a gente, o pessoa física gosta de uma explicação, rapaz, eu amo quando eu atendo um cliente que entende de mecânica. O cara que entende tecnologia, Artemio, ele vai falar com você sobre cardan, ele tipo, ele vai saber que um cardan tem que ser lubrificado, que você é maestro no Ajuda assunto, a né, mestre? comunicação, né? É uma ajuda de comunicação. Ele já chega na sua empresa, diz, Artemio, meu cardan está atrelando, está batendo. Então, quando você vende um serviço, que você vende um produto, a gente nota a satisfação de um cliente, certo? Hoje, a nossa maior preocupação com o nosso cliente é fazer uma inspeção, um checklist no carro dele, para quê, Artemio? Às vezes um cara chega lá na empresa, Saulo, vim só trocar o óleo, que eu vou viajar com minha família. Na hora que a gente sobe o carro no Elevacar para trocar o óleo, aí vê uma pastilha de freio gasta, vê que o disco, ia comer o disco, tá comendo isso. Cara, quando a gente mostra isso para o cliente, que evidencia, Isso é o importante. cliente agradece a gente, Artemio. Sim. Porque a Tá gente não entendendo? sabe, a gente O não vê, né? checklist. A gente não vê, né, Sala? Aí vamos lá. Voltando a isso, você vai viajar com sua família. E, rapaz, Saulo, pelo amor de Deus, pode fazer. A gente nota a satisfação do cara. Ou então, ó, aqui, a correia dentada está estourando. Nós temos um programa chamado Oficina Inteligente. Então, um programa surreal, que esse programa ele é homologado pela Bosch. Nós temos a opção de usar ele, o Ultracar. Nós optamos por ele, que o Brasil quase todo usa. Então, todo o histórico, tudo que foi feito no seu carro, até quem ajeitou a sua Triton, placa tal, foi meu colaborador, Adson. Então, assim, fica tudo registrado, certo? E o cliente, ao contrário por exemplo, às vezes uma empresa, quem vem é um motorista, quem vem, papai, tá bom, faça as evidências, manda para o setor de aprovação, tudo. O cara não tem aquela vibração, aquele contato com a gente, para ele ali, se fosse ajeitando o carro dele, né, tipo, a emoção era outra. Porque a gente mexe com vidas. Esse nome UTI do carro, na época, foi que a gente criou para dar uma responsabilidade. Eu digo aos meus colaboradores, já aprendi muita coisa com o Artemio, e uma vez a gente conversando lá na loja, aquele jipinho que você tinha, né? O track, assim, a gente conversando lá, e nunca mais eu me esqueci. A Artemio disse, rapaz, a responsabilidade que a gente tem na nossa empresa é mesmo do hospital. Entendeu? Vai família lá dentro, tanto que a Bosch, ela bate muito, férias, carnaval, respeite sua família, cuide da sua família, tá entendendo? Faça uma revisão preventiva. A revisão preventiva, professor, ela sai 10 vezes mais barata do que uma corretiva. Entendeu? Inclusive em nossas vidas, né? É tudo planejado, Inclusive né? na pessoa física, se a gente fizer... A preventiva é algo planejado. Quando você planeja, a probabilidade de dar certo vai lá para cima. E quando você não planeja... Naquela viagem que a gente foi para Timbaúba, fomos conversando lá, você e meu piloto, né? Seu filho estava me indicando lá, me dando dicas sobre off-road. Aí a gente falando um pouco sobre câmbio automático. Aí você trocar um fluido de um câmbio automático, hoje tem cara lá que a gente, quando tira, tá só a lama. Faz 5 anos que eu tenho esse carro nunca. Para trocar? Eu ouvi dizer que não é para trocar, não, o fluido do câmbio. Aí você pode ter um prejuízo de 20 mil, 25 mil, 30 mil, dependendo do carro. Sim. Aí, vamos dizer, hoje, que você vai fazer aquela retrolavagem, tirar o óleo, trocar o filtro. Eu vou dizer uma média, que pode ser mais, pode ser menos, de acordo com a marca. Você pode gastar R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, e o carro ficar mais suave, troca. É igual a suspensão de um carro. Quando você faz a suspensão de um carro, que é a linha que balanceia, o carro fica uma bolinha de borracha, bem redondinho. Melhora estabilidade, melhora consumo. Paulo, eu costumo dizer que, além do prejuízo, não fiz, vou fazer, vou ser obrigado a fazer. Vou ter que gastar, não é um investimento. O investimento é quando você faz as manutenções, você está investindo. Mas quando você deixa de fazer a preventiva e aí se depara com um prego, aí você está no prejuízo. Então, além do prejuízo de R$ 20 mil,
o tempo que você precisa passar com o carro parado. Para você fazer a troca do câmbio, você, que meio-dia. Então, eu me programo, me organizo, vou pagar ali, vou investir ali R$ 1.400, vou passar 4 horas sem o veículo, não vai me fazer falta. Quebrou, vou ter que desembolsar sem estar por dentro, sem ter me preparado, 20 mil, vou passar uma semana sem um carro. Ou mais, né? Que a gente Vamos não tem lá. a peça para pronta entrega, né? É igual a verdade bujão de gás. Rapaz, o bujão de gás só acaba quando tá comendo fogo, é claro que você está usando. E se você parou esse carro numa viagem com sua família, À noite. fora de hora, à noite, o risco que a gente vê bastante, um assalto, um carro parado que vem outro e se joga na traseira e bate, não tem como você calcular isso aí. Eu vou devolver uma pergunta que está debaixo da manga aqui para você. Aquele seu cliente que entende de mecânica, que vai lá na sua empresa, ou que manda um motorista lubrificar o cardan, que você revisou as cruzetas, e lá no graxeirozinho, aquele cara não tem problema. Não tem problema. Diga aí, Artemio. Nós não temos problema com essa pessoa. Ali gera, além de uma parceria, uma amizade. E é daí onde sai a tal famosa boca a boca. A tal famosa boca a boca. Porque a boca a boca, propaganda boca a boca, que para mim é a melhor que existe, ela não tem preço. Ela foi construída e ela passa a ter valor. Então, não tem como. Eu tenho um cliente lá que uma vez no mês manda os veículos para fazer a lubrificação. Saulo, se programa aí, próximo mês seria interessante você substituir essas 2 cruzetas. O cara, você não quer fazer logo agora não, porque gerou o quê? Confiança. Exatamente. Confiança. Aí ali vai construindo. Eu quero que vocês falem um pouco, porque eu tenho 2 perguntas para fazer para Saulo e que eu acredito que é bem interessante. Passa logo então. Vamos lá. Professor Radamés, Zé Wilton, recentemente agora, no Veraneio, acredito que foi na última semana, foi até a Paralelo que construiu e divulgou esse conteúdo, essa matéria. Saulo, e eu esperava vários comentários como aconteceu, né? Algumas palminhas, alguns comentários, fala gente boa, parceria que deu certo, 2 máquinas, 2 potências. E aqui eu quero deixar claro até o nome da pessoa, eu quero citar, porque é um comentário Positivo, bem interessante. Ramon, da Heavy Distribuidora, me conhece Saulo. E aí daqui a pouco é Artemio Cardano, não é só Artemio. E aí é Saulo TI. E aí ele me viu, ele disse, rapaz, foi até a minha pessoa, ele disse, quero fazer um comentário com vocês. Pois não, ele disse, rapaz, vieram me perguntar hoje se você não era dono da Cardão ou se tinha vendido, tinha fechado e que você estava fazendo a propaganda para Saulo da UTI. Aí eu ri, aí ele disse, não, mas eu expliquei, rapaz, você precisa conhecer tanto Artemio como Saulo. Nenhum dos dois fechou a empresa, nenhum dos dois está trabalhando para ele. Eles são parceiros. Aí disse, foi mesmo, Ramon? Aí ele disse, foi. Eu disse, rapaz, não existe isso não. Mas veio perguntar porque disse que você tinha postado um vídeo da UTI no seu Instagram. Aí foi, eu disse, aí, não, você precisa conhecer Artemio, precisa conhecer Saulo. São amigos, trabalham no mesmo segmento, se respeitam e vivem bem. Isso é um comentário que eu fiz agora. E a pergunta, Saulo, que eu quero fazer a você aqui é a seguinte. Somos parceiros, não tenho ferramentas para chegar em diagnósticos, né, de carros, nesses carros novos. Meu segmento é a mecânica mesmo, a mecânica bruta. Não necessito hoje de ferramentas como você já é expert, mas pretendo um dia ter essas ferramentas dentro de casa, mas eu quero que você me responda para aquela oficina que não tem as ferramentas que a UTI do carro tem, certo? Se é comum, você está sempre orientando outras oficinas e fala um pouco sobre essa questão de parceria, que me confrontaram. Eu quero que Saulo fale aí como é a abertura da UTI do carro diante de oficinas que ainda não têm as ferramentas adequadas. Artemio, eu
me sinto um cara abençoado por Deus, e até me emociono em falar nisso. No meu ramo, aqui em Mossoró, eu acho que quando você generaliza uma classe, de dizer assim, eu tenho amizade com 100% das oficinas de Mossoró, mas eu me dou o luxo de dizer que tem um 90%, ou 95%, ou 99%, talvez 1%, com uma pessoa que eu não tenha liberdade, certo? Primeiro, eu adoro perguntar e conversar, viu? Se eu não souber de uma coisa, a gente tem um acesso remoto direto da Bosch, nós temos um acesso remoto da EATA, e fora eu me sinto um exército atrás de mim, certo? Por quê? Porque graças a Deus, se eu for citar, eu tenho medo de citar o nome das pessoas e esquecer alguém. Tá entendendo? Assim, para não, mas Pai Saulo, você é um cara. Pronto, eu vou dizer o número. Eu conheci um cara em São Paulo, lá no treinamento da Bosch, que ele tem uma empresa só de diagnóstico, certo? De revisão preventiva. E eu contratei um cara, tá entendendo? Para vir dar um treinamento na nossa empresa, pegando um feriadozinho no ano passado, sexta, sábado e domingo. Veio 2 empresas de Natal e um amigo meu daqui de Mossoró que chama Valério e Vinícius, são 2 irmãos que são donos da Fusão. Foram meus convidados e, rapaz, eu não acredito não. E são 2 caras fantásticos, 2 caras bons no ramo, tá entendendo? E assim, como eu digo, eu trouxe os caras para dentro da minha empresa. Sabe por quê? Porque se eu tiver numa dúvida e ligar para Valério de meia-noite ou para Vinícius, ele me atende. E eu não tenho vergonha. Rapaz, eu estou acompanhando num carro aqui, eu já fiz isso. Aí o cara, às vezes você pode passar por cima do problema 10 vezes. Olha aí, para. Eu liguei para um amigo meu uma vez, chamado Marquinhos. Inclusive, falei com ele hoje de manhã. Lá do Caicó, que é da Rede Bosch. Na verdade, eu já falei com 2 pessoas da Rede Bosch. Segundo, dono da Cartec, que é um cara altamente preparado para resolver um problema do amigo meu, que está com a Frontier numa oficina. Veio me pedir uma luz, falei com ele. E esse Marquinhos é um cara que respeitado também, a nível de Brasil. E ele é um cara que uma vez eu estava ajeitando um carro, ele disse, eu nunca mais me esqueço. Ele disse, você vai ali de lado do moto, tem um parafuso, olha um aterramento. Você vá, tira esse aterramento, olhe, lixe, bote, aí faça uma continuidade. Rapaz, Artemio, eu acho que eu vou maximizar o tempo. Eu acho que em 20 minutos eu resolvi o problema do carro. Tá entendendo? Porque eu já tinha ajeitado o carro mecanicamente, já tinha feito tudo, sincronia, tudo, e eu ainda estava com essa parte que a gente chama da eletrônica com um problema que hora funcionava e hora não funcionava. Que foi um serviço que a gente já pegou de outros cantos que eu jamais citaria, entendeu? Que já tinha rodado outras empresas. Mas a gente bate em desafios que às vezes a gente precisa de ajuda. E vou dizer uma também, que eu também não vou citar, mas assim, se chegar um colega meu lá na empresa, eu paro tudo que eu estiver fazendo e vou atender a ele. Se ele for, pai, Saulo, estou com uma bronca aqui nesse motor, já fiz isso. Como é que está? Me conchego. Eu tenho até um canto lá de lado do laboratório, quando os cabas veem eu estacionando um carro lá, os cabas brincam logo, ô foguete, tá entendendo? Aí eu digo, ei, vamos aqui, olha esse foguete. Aí pronto, a gente vai dizer, porque eu ganho uma coisa que para mim o mais importante é a amizade e a parceria, mas eu ganho conhecimento, homem.